né? Vamos lá. Pode Vamos ir. lá. O livro é Caminho, Verdade e Vida. Tá ouvindo? Sim, perfeitamente. Beleza. Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A lição 1, o tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. Portanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses artistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. E não sei falar disso muito não, hein? Tô rasa. Somos todos. Por isso que é reunião de estudo. Então, fica à vontade. Eu vou falar assim, vou falar por cima, tá? Tudo depois bem. Você vai tomar a palavra, se Deus quiser. Ele fala aqui que nós ainda não percebemos os valores infinitos do tempo, né? E é verdade mesmo. Ele não fala mentira, Emmanuel. Ele joga isso na cara da gente com muita propriedade, porque é realmente isso. A gente não tem realmente essa ideia desse tempo. A gente não valoriza esse tempo que a gente tem aqui, porque talvez nós, olha só, eu não gosto de fazer isso se tornar uma coisa assim voltada só para os espíritas, não. Mas em função dessas informações que a gente tem, a gente deveria dar um valor maior ao tempo, né? Então, ele fala exatamente isso, que a gente abusa, né, dessas concessões. Muitas das vezes a gente recebe possibilidades para poder fazer esse tempo brilhar, esse tempo, né, ser um tempo assim, produtivo, ser um tempo enfim, de muitas construções no bem, e a gente acha que são apenas benefícios que Deus nos dá, né? Que ele, como se ele nos devesse alguma coisa. Pelo contrário, ele está só nos munindo de possibilidades, né? Para que a gente possa fazer essa construção, né? Fazer esse tempo brilhar mais. Porque ele fala aqui assim, ó,
constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida, né? Então, assim, ele não nos cobra nada por tudo que ele nos dá, né? Dá sol, dá vento, dá ar, né? E é para todo mundo. São possibilidades que todo mundo tem direito, né? Não se vê, ninguém se sente melhor ou privilegiado por estar recebendo isso, porque todo mundo recebe, independente da sua obra, né? Nesse cadinho, né? Nós, nesse planeta, a gente está recebendo aí, todo mundo sem a mesma dose de ar, de sol, enfim, a gente aproveita se quiser. E daí por aí vai, né? Que não adianta nada também a gente ter esse tempo, né? E esquecer que ele está aí para nós, ele está disponível, né? Esse tempo que a gente tem, que a gente não sabe qual vai ser esse tempo, na verdade, para a gente fazer esse nosso aperfeiçoamento espiritual, né? A gente sempre esquece disso, acho. E que a gente também tem que aproveitá-lo. Né? Não adianta você usar o seu tempo sem equilíbrio, né? Sem saúde, sem trabalho, né? E sem luz também, né? Se a gente tiver sem tudo isso, né? Essa iluminação, essa informação que a gente tem aí sobre a necessidade de se equilibrar, né? De se instruir, enfim, né? Para poder viver melhor e viver dentro dessas possibilidades que nos são ofertadas por Deus, né? Por Jesus, que nos ampara e nos socorre o tempo todo. E é isso, e daí ele vai falando, né? Que a gente, até por ignorância, como somos ignorantes, a gente fala em matar o tempo, desconhecendo assim, o valor que esse tempo tem para nós, né? É uma questão de ignorância mesmo, porque se a gente tivesse, a gente entenderia a necessidade de se aproveitar esse tempo, né, da melhor forma possível. Enfim, Tosé, é por aí, né? Não, mas é isso mesmo. Ele fala que nos mais escuros recantos da terra, a criatura exterminando possibilidades sagradas somos nós, de uma certa, né? Porque a gente está desperdiçando a oportunidade, essa grande oportunidade que a gente está tendo, assim, dessa encarnação, né? Sim, com certeza. Porque o que vai acontecer conosco é que nós vamos desprezar, a gente vai, como ele fala aqui, né? Ficar passando o tempo todo, porque a gente vai ter que fazer certo um dia, e a gente vai ficar rodopiando como se estivesse numa escada rolante, né? Rodeando, assim, encarnando, como ele fala aqui, né? A gente vai ficar na esteira das reencarnações, vai e volta até a gente fazer da forma correta, até a gente compreender o valor que o tempo tem, né? Não, com certeza. Com certeza. Zélio, você completa aí que você com certeza vai nos esclarecer bem mais. Garanto que você estudou mais. Quem sou eu? Isso. Quem sou eu? Vamos lá. Vai, a bola é sua. Que Deus nos inspire aí. Vamos lá, olha só. Eu vou tentar fazer o contrário, um pouquinho o contrário daquela sua frase, né? A gente tem a tendência de falar mais sobre a filosofia espírita cristã do que as outras e tal, de não incluir muitas as pessoas, mas o tempo para o espírito é diferente. Né? Inclusive, eu já ouvi no passado diversas pessoas até mesmo falando em público, falando assim, já que eu sou um espírito imortal, então para que pressa? Né? Já vi algumas pessoas falando isso e tal. Você sabe que isso já ocorreu, todo mundo já ouviu falar isso, né? É verdade. E é engraçado porque como é que a gente pode pegar uma informação e assumir uma lógica totalmente inversa da verdade, né? Então, o nosso padrão lógico depende dos valores que nós estamos instituindo no nosso mundo íntimo, né? E isso é uma coisa grave, porque nós só pensamos dentro dos nossos valores. E quando nós colocamos os nossos valores como verdade, não tem jeito, a verdade sai distorcida. E a gente vive uma vida distorcida. Então, é assim durante milênios e vai ser assim ainda por um bom tempo ainda. Porque o marchar na evolução de sabedoria e amor requer adquirir mais experiências. Né? Imagina, a pessoa quer aprender a fazer pastel.
né? Eu digo fazer a massa de pastel, fazer tudo. A pessoa faz um pastel mais ou menos, depois faz um pouquinho melhor, depois faz outro pouquinho melhor, até que aí se a pessoa foi muito persistente, muito voraz em continuar persistindo até chegar num padrão de perfeição que ela almeja, que ela deseja, ela ainda vai estar buscando um padrão de perfeição que ela busca por comparação. Ela conhece outros pastéis, ela quer que o pastel chegue naquele mesmo nível de comparação, né? E isso é um problema grave, porque o que o Cristo está nos convidando é para comparar com o pastel dele. Olha só, eu vim para a Terra e eu vivi a Boa Nova. Todas as bem-aventuranças, eu vivi todas as bem-aventuranças. Esse é o modelo de espírito que está sendo aguardado vocês completarem o último estágio de vocês. Então, a gente toma um susto, né? Porque quando ele está falando aqui em tempo, quando ele está dizendo a palavra tempo, 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 ele está meio que estimulando a cada um de nós valorizarmos as experiências, mas acima de tudo, tudo que nos cerca. Eu botaria aqui o título da página assim: o tempo e o espaço. O tempo e o espaço, né? Então, por que eu estou falando do espaço também, não só o tempo? Porque o tempo, o planejamento, o projeto de reencarnação coincidiu você reencarnar com esse conjunto de corações que te cercam. Essa mãe que deu, né, a possibilidade de reencarnar. O pai que igualmente contribuiu com o gameta masculino, o gameta feminino. No mínimo você deve seu corpo físico a esses dois. No mínimo. De cara você já chega devendo. Mais um pouquinho para frente, o que acontece? Você não iria conseguir sobreviver na Terra sem eles. E é proposital isso. É proposital. O projeto é feito assim proposital. Para um ficar devendo tudo pro outro. Só que engraçado, vai passando os anos, a gente não se sente como endividados da vida. A gente só se sente como credor. A gente só quer cobrar de Deus, cobrar benefícios, cobrar disposições, cobrar situações. E enquanto que, na verdade, tudo foi orquestrado. E aí que eu comento sobre esses valores infinitos do tempo, porque ele está falando da complexidade que é criar um conjunto de situações para ocorrer uma reencarnação. Vamos observar em vários livros da coletânea de André Luiz, vários espíritos comentando que às vezes estão aguardando 300, 400 anos para reencarnar com aquela pessoa, a última pessoa que ela tem que desfazer um problema que ela cometeu para não mais necessitar reencarnar na Terra, e ela não consegue. Primeiro porque ela não consegue uma mãe. Esse espírito não consegue uma mãe. Coisa grave, gente. Conseguir uma mãe não tá fácil, não. Não tá fácil. Eu digo mãe que realmente quer ser mãe. Eu não digo que foi uma casualidade, uma coisa fortuita, e aí, tá bom, já que eu tô grávida, então eu vou aceitar. Eu tô falando aquela pessoa que realmente quer essa missão, que é uma missão divina. Todas as mães assinaram o seguinte contrato divino: nós vamos trabalhar arduamente na geração da vida aqui na Terra. Pode contar conosco. Isso é um contrato divino. Porque os homens, basicamente, não doam nada do corpo físico dele. Doa pouquíssimo, quase nada. Praticamente nada. O homem, na verdade, vai ter que sofrer no futuro o constrangimento de perceber o seguinte: caramba, não é que a mulher tá ali, 9 meses, né? 38 a 42 semanas, né? Carregando a gestação, aquilo tudo. O que eu estou fazendo para amparar, para socorrer esse projeto divino? Ali tem um tempo. Mas ao mesmo tempo tem todo um contexto histórico. Você não sabe quem está reencarnando ali. E com certeza o projeto foi para que você se desenvolva em máximo de amor por este que vai chegar, ou esta que vai chegar. Então, quando ele fala dos valores infinitos do tempo, ele não está falando só na conjectura do tempo de contar a hora, porque o nosso tempo que a gente fica contando tem a ver com uma proporção em relação à rotação da Terra.
e que na verdade nem foi assim que surgiu, né? No padrão internacional de pesos e medidas, não foi assim que surgiu a contagem do segundo, né? Muito menos das horas. Era uma distância, o tempo que levava para percorrer uma distância a navio. Aí passou a se contar esse tempo, estabilizar e ter uma constante. E depois, como se continuou corrigindo essas constantes para corrigir o cálculo da rotação da Terra. E até hoje a gente usa errado. Olha, quando criaram os séculos, todo mundo que já estudou século sabe disso, né? Você pega um livro, século XIX, você tem que ficar fazendo conta. Por quê? Porque a primeira vez que fizeram a ideia de século, o raciocínio de século, não existia o número zero. Então, o marco do Cristo na Terra não podia ser século I, tinha que ser século zero. Aí começou a contar errado, começou do 1. Aí você fica voltando para trás, uma casa, para poder contar certo. Século XVIII, então é 1700 e pouco. Você tem que ficar fazendo conta. Porque a pessoa fez errado e você aceita. Todo mundo aceita o errado. Eu acho que é muito incrível isso. Ninguém um dia se juntou e falou o seguinte: vamos acabar essa coisa de contar século errado. Vamos estabelecer que Jesus é o século zero. É o marco zero. Mas não ficou errado até hoje, ficou assim até hoje e continua empurrando para frente. Então, só para poder a gente despertar que nós não somos a civilização mais inteligente, não é a nossa máxima capacidade de inteligência e percepção de vida. Ou seja, estamos vivendo distrações, estamos altamente distraídos, até na hora de contar o tempo. A rotação da Terra, em relação ao Sol, leva 365,25 dias. Leva 365 dias mais um quarto de dia. Então tem alguma coisa errada, porque nós contamos errado. Mas deixa errado a si mesmo. Aí a cada 4 anos, acumula um quarto, né? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Acrescenta um dia, é o ano bissexto. A cada 4 anos, corrige, bota mais um dia lá em fevereiro. E tá bom assim mesmo. Mas não é desse tempo que ele está falando. Não é tempo contado em horas. Não é esse tempo que ele está falando. É o tempo do espírito. É o tempo de despertar. É sair desse sono embriagante. A gente está com um tempo meio esquisito. Então não é simplesmente o tempo da contagem do relógio. Não é isso. É aquele espírito que está assim: estou no corpo físico e eu quero aprender tudo que tem disponível para eu aprender agora com a percepção que eu tenho. Cadê os meus valores de amor, de sabedoria, meus recursos que eu tenho, que já está munido comigo, que eu tenho que praticar? Eu tenho que praticar, porque eu não tenho praticado isso durante milênios. Agora eu quero praticar conscientemente. Eu tenho certeza que eu não sei amar direito, mas eu vou querer me esforçar para amar mais ainda. Eu sei que eu não sei tolerar, eu não sei compreender a imperfeição alheia, mas eu vou me esforçar cada vez mais ainda. Então, todo projeto de reencarnação, ele é feito assim. Ele é feito visando gerar situações e situações até de constrangimento, para nos obrigar a perdoar, para nos obrigar a compreender, para nos obrigar a promover benevolência. Ou seja, gerar o bem acima do seu padrão de bem que você geralmente vivenciava. Você vai fazer um esforço, aquele bem vai ser dolorido de ser promovido, não vai ser uma coisa natural fluindo. Você vai fazer doendo. Você vai fazer contra as suas lógicas de percepção. Porque você quer se impor, agir mais profundamente, fazer um bem ainda maior. Então a pessoa chega e fala assim, né? Um bem, por exemplo, simples de perceber, né? A dona de casa tá lá cansada, aí ela fala assim: pode deixar o prato aí, o copo, eu lavo. O quê? Eu não vou lavar só esse prato e esse copo, eu vou lavar toda a pia. E o que mais você me apontar aqui, panela, parear, o que for, eu vou fazer por você. É esse nível de bem que a reencarnação está sendo planejada para cada um de nós, para mostrar que nós somos corajosos, que nós estamos predispostos a fazer muito mais do que nós fazemos ordinariamente, no dia a dia convencional. Alguém pede ajuda a você para pintar um quarto de uma casa, você se oferece para pintar a casa toda. Fulano, vamos pegar aí, vamos engatar, vamos pintar a casa toda? Que isso, cara? Vou ficar aqui até 4 da manhã pintando?
Vamos virar a noite pintando. Mas tem gente que vira a noite numa festa. Pelo que eu entendi, a predisposição de um corpo físico é o mesmo. Ficar pulando numa festa ou pulando ajudando alguém pintando a casa. Porque não dá altura, né? Fica pulando, pintando com o rolo a parede. Mas aí eu vou estar fazendo alguma coisa que vai ficar na casa dele, não vai ficar para mim. Como não vai ficar para você? Você agiu no bem sem esperar absolutamente nada em troca. Vai ficar para o seu histórico. Vai ficar para o seu mundo íntimo. Vai ficar para os seus valores morais. Porque a sua identidade central é a fraternidade. Não é igual ao reino animal. Você não está procurando preservar a espécie nem preservar a vida. Só pensando em você. Você não está fazendo isso. Isso é o reino animal. O reino hominal, a essência é a fraternidade. É você fazer aquilo que vai além dos seus limites. Então, nós temos essa percepção. Então, só para poder contextualizar, que eu vou dar uma visão aqui, tentar explicar essa questão do tempo no tempo espírita. No tempo espírita. No tempo espírita não existe tempo ruim, tempo bom, tempo maravilhoso. Existem encarnações projetadas para nos elevarmos em certos conceitos, encarnações projetadas para arrebatarmos e conciliarmos corações. Existem encarnações planejadas. É só uma questão de visão de mundo. Então não é questão das horas. É questão de realmente... mas eu estou sozinho, eu estou numa fila aguardando uma coisa que eu tenho que fazer. Escreve um poema. Gera um pensamento positivo. Faz uma alusão ao seu histórico e pensa como melhor eu posso exercer a vida. O pensamento é contínuo, mas as oportunidades não. É nesse contexto que eu queria tratar como o que Paulo está trazendo, né? Porque o versículo é estranho, ó. Aquele que faz caso do dia, patrão, senhor o faz. Patrão, senhor o faz. Eu não sei se está assim também no seu texto aí, Fátima. Acho que aqui você leu de um jeito... Acho que aqui também está assim. Patrão, senhor o faz. O meu tá... Como eu falei, eu acho que é para o Senhor, não é isso? Sim. Para o Senhor o faz. Sua edição deve ser mais nova. Então, torna como patrão, ou seja, está fazendo para o Senhor. Então, olha só o que ele está querendo dizer. Você não está fazendo para o seu mundo íntimo. Você está fazendo por fazer. Ninguém está falando assim, ó, seja bondoso. Aí eu vou ser bondoso, sabe por quê? Porque Deus quer que eu seja bondoso. Aí eu sendo bondoso, né? Você começa a negociar com Deus. Tô negociando com Deus. Não, Deus já me dá um filezinho depois aí, né? Pô, depois eu vou conseguir curtir a vida doidado. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é cada vez se desenvolver cada vez mais nas ferramentas do amor e se desenvolver em amor e luz. Como nós não temos luz, temos que melhorar o nosso espelho para refletir melhor as luzes divinas. Então, temos que entender que o tempo que ele está traçando aqui, que ele está comentando, está ligado às oportunidades. Está ligado às questões preciosas. Porque você para pensar num poema, para pensar em alguma coisa, você pode fazer isso mesmo desencarnado. Pensar numa pintura, pensar numa música. Vou compor uma música aqui agora. Desencarnado faz isso 1000 vezes mais fácil do que cada um de nós. Aqueles que estão estudando música. Existem planetas dedicados a só estudar música. Planetas dedicados a só estudar certos tipos de artes. Então, existem recursos disponíveis muito superiores. Mas não adianta você chegar lá e você não ter sentimentos para instrumentalizar aqueles recursos. Ele vai pegar e falar assim, então, vai, tem uma reação de alegria e expõe isso na música. A pessoa não sabe fazer. Ela não sabe, porque ela não sabe ela mesma ser alegre. Ela não sabe ela mesma ser feliz. Ela não sabe ela mesma demonstrar algum tipo de contentamento. Porque entranhou na vida da humanidade o tudo bom e nada presta. A pessoa só vive tudo bom e nada presta. Tudo é motivo de reclamação. Tudo é para analisar, questionar e reclamar. Ninguém agradece o sol. Tá lá a radiação solar funcionando.
perfeitamente, tudo em perfeição, tudo na natureza é perfeito. E é estranho que a gente não observe que esse conjunto harmônico seja tão perfeito como realmente ele é, a gente não percebe. Tem uma série chamada Young Sheldon, não sei se alguém já viu, parece uma coisa assim meio de nerd, mas o objetivo da série, o Young Sheldon, a criança, o destaque é a família, é a mãe, é o pai, é a irmã, que mesmo o irmão sendo totalmente alucinado, totalmente emocionalmente, totalmente perturbado, alterado, alienado total, não tem nenhuma inteligência emocional, todos cultivam ele, todos abraçam ele, envolvem ele, agradecem ele, meio que aos poucos já mostrando que o ninho divino chamado família consegue mesmo receber uma pessoa sem nenhuma inteligência emocional e animar aquele ser a ser melhor do que realmente ele é. É uma construção muito bela. Com certeza não foi com esse propósito. Mas tem uma frase muito legal que ele fala em uma abordagem. Ele chega e fala assim para a mãe, né? Porque ele não acredita em Deus, lê a Bíblia toda, ele não acredita em Deus. Aí ele pega para a mãe e fala assim: olha, é muito curioso o universo. Ele está olhando para as estrelas com a mãe do lado. É impressionante. Se a força da gravidade fosse 1% fora do que realmente ele é, não existiria vida em lugar nenhum, nem existiria planeta. Se as forças eletromagnéticas do mundo inteiro, de todo o universo, fosse 1% fora do que realmente ele é engraçado, porque também não existiria vida, nem planetas, nem condições em lugar nenhum. E aí a mãe pergunta, mas o que você quer dizer com isso? Porque ele usou todo um jargão científico. Ele pega e fala, olha, é incrível, porque esse nível de perfeição, de harmonia, tem que ter alguém por trás disso. Ele é ateu. Acho muito legal isso, ele é ateu, né? É muito bonito ele perceber esse detalhe do equilíbrio, dessa harmonia. Só que ele não conhece o equilíbrio, o detalhe do projeto de reencarnação. Do projeto de reencarnação. A gente não compreende. Então, por vezes, no núcleo familiar, a gente não aguentaria conviver com pessoas que no passado era atrito. Se só existisse pessoas de atrito. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, permite que reencarnam conosco laços de amor. Pessoas que vão nos ajudar, que vai ser tipo Sirineu. Aquele momento onde o Cristo, né? Sirineu está fazendo alusão àquela passagem da Bíblia, onde Jesus está seguindo para o Calvário, não estava mais suportando carregar a cruz, estava muito pesada a cruz, sendo chicoteado, ficou sem comer, sem água. Quando ele teve sede, deram vinagre. Todo mundo conhece esse trecho. Mas o que a maioria esqueceu, por vezes esquece, né? É que aquela pessoa que o soldado pegou, chamou e arrastou ele, vem cá, carrega a cruz, é um sirineu, que é da cidade de Cirene, né? Por isso que ficou chamado Sirineu. Só para, de repente, quem não conhece a história, mas acho que a maioria conhece. Então o Sirineu vai lá e carrega a cruz pro Cristo. Você imagina, você carregou a cruz pro Cristo, cara. Aquilo é um símbolo. Nada aqui na Terra acontece se não tiver um símbolo, uma representação extremamente importante. Alguns poderiam falar assim, foi só uma coincidência. De novo, a gente não está lendo aqui a mensagem, conversando com aquelas pessoas que não instalaram certos valores morais. A pessoa que já instalou certos valores morais, ela tenta enxergar o melhor de toda a situação. Você pode enxergar o pior. Foi só uma coincidência, porque ele não aguentava carregar, a madeira ficou muito pesada. Mas se você escalar do projeto reencarnacionista, o que você vai observar é que sim, vão ter situações que nós não vamos suportar. E nos é incumbido a estar presente com certas pessoas para ajudar a passar por aquela dificuldade. Às vezes carregando mesmo, nas próprias costas, aquela dor, aquela dificuldade. Então o projeto é complexo, é tão complexo que transcende, é muito além da nossa capacidade de imaginação. Né? Se a gente pensar num problema que tem 10 variáveis, a gente já se perde. Mas eu boto no computador que tem 1 milhão de variáveis. Então o computador também se perde. Porque o Cristo, junto com Deus, faz projetos com bilhões de variáveis. Bilhões de variáveis.
É um nível muito acima da nossa capacidade de compreensão. E tudo pensando para o melhor de todos. Se isso vai se desenvolver o melhor de todos ou não, requer realmente uma observação, uma análise mais minuciosa, né, de cada indivíduo. E é isso que ele comenta sobre esse trecho. Quantas pessoas, né, todos devem saber que abusam de certas concessões, né, ou seja, da permissão divina para estar aqui encarnado, né, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Mas de onde vem esse é devida por Deus? Que motivo foi esse que a pessoa acreditou, que tem essa suposição? Como é que ela pode supor que Deus te deve alguma coisa? Então, é exatamente o que a gente está falando desde o começo. Dependendo dos valores que você impõe para a sua vida, os valores que você analisa, até mesmo que você impõe, e que analisa durante o dia a dia. Porque a gente não gosta nem de sequer analisar os valores que a gente vive. Não importa quais são esses valores. Viva um certo conjunto de valores. E depois cheque se o que você está imaginando está funcionando. É isso que ele está falando. Então, que motivo é esse, né? Como é que a pessoa pode imaginar isso? A criação universal é patrimônio comum, ou seja, coletivo, né? Comum de coletivo. É razoável que todos, né, aproveitem as possibilidades da vida. Totalmente natural. Né? O sol nasce e brilha sobre justos e injustos. A água que emana da montanha, potável, já filtrada, sem sal e já com a quantidade certa de sais convencionais que a água tem que ter, está disponível ali no rio. Pronto, é só pegar e beber. Contudo, de modo geral, a criatura não medita, não para analisar a harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra. A gente não para observar isso. A complexidade que é a vida. Você olha, por exemplo, a organização física do corpo físico. Sem os micro-organismos no seu intestino, você não tinha como comer nada. Você não tinha como completar nada. Tecnicamente, não teria nem vida. Então, você depende 100% de micro-organismos. Então, você está habitando um corpo físico que ele, na verdade, está em equilíbrio com outros reinos, com outras organizações, com outros conjuntos, seja o nome que quiser dar, mas ele está em harmonia. Quando alguma coisa está fora de harmonia, a gente percebe logo, surgem os problemas. Né? Então a gente não percebe que todo esse conjunto ele é desenvolvido em favor de quê? Do seu aperfeiçoamento espiritual. Então você não está aqui na Terra para desenvolver o seu corpo físico na experiência física. Não é esse o objetivo. E não queremos dizer com isso que você não deva cuidar do corpo físico, não deva se alimentar, fazer ginástica, fazer os cuidados necessários para o seu corpo físico. Não é isso. É entender que ele é um veículo, ele é um meio de alcançar o aperfeiçoamento espiritual. É só um uniforme de trabalho. Então nós não podemos achar que a destinação, o projeto, tudo está sendo elaborado para o corpo físico, porque não é. É tudo para o aperfeiçoamento espiritual. Então, quando a gente fala isso aqui, para o aperfeiçoamento espiritual, surge um problema grave. Tudo que está à sua volta, você vai ter que começar a pensar assim: por que Deus criou, né, por intermédio da manifestação do pensamento do Cristo no projeto da Terra, por que a poeira cai o tempo todo e eu tenho que varrer o chão toda hora? Por que eu uso um prato e eu tenho que lavar toda hora? Por que eu uso meus dentes e se eu não limpar eles, se eu não promover a asepsia após a refeição, ele apodrece? Pô, não podia fazer eterno não esse dente? E geralmente as crianças começam com esses questionamentos. Só que os adultos param. Né? A criança começa com esse questionamento, depois eles param. Não perguntam mais. Porque existe um problema grave que é a parte filosófica. A parte filosófica dos seus valores morais, só quem pode responder é você. Você vai começar a se questionar. A filosofia é essa arte. Você tem um certo conhecimento moral, você tem uma certa abrangência moral e você quer entender como ela funciona.
E você começa a se questionar. Por que em certas situações eu perdoo e tem certas outras situações eu não perdoo? Por que aquele defeito moral que eu vejo no próximo, perto de mim, eu tolero, e aquele outro eu não tolero? Eu acho impossível compreender. Eu acho até inadmissível existir, e eu faço de tudo para destruir. Só quem pode responder isso é quem faz essa pergunta para a própria consciência. Porque ninguém vai poder responder por você. Ninguém. Esse é o grande problema. Então, quando ele fala pra gente que tudo está ocorrendo aqui em harmonia na Terra, em favor do aperfeiçoamento espiritual, então existem dois problemas graves. A gente não percebe essa harmonia de circunstâncias. Ele é bem claro, harmonia de circunstâncias. Circunstâncias espirituais, de reencarnação, de família, de local de trabalho, com quem você vai encontrar, com quem você não vai encontrar. Se vai cair um meteoro aqui e vai arrebentar, vai fazer um buracão, uma cratera e vai esmagar 30 mil pessoas, e você vai ser a única não esmagada. Há todo um conjunto harmônico de circunstâncias. Tudo que você observar e analisar como falta de harmonia, o problema geralmente está em quem observa. Não está no fato em si. E o segundo problema, entender que tudo é por aperfeiçoamento espiritual. Nossa, puxa vida, desencarnei. E agora? O que vai ser de mim? Eu acabei de desencarnar, acabei de perder meu corpo físico. Você já fez isso milhares de vezes. Quem sabe milhões. Mas 1 menos 1 não tem diferença nenhuma. Ah, mas eu tenho muito medo de perder a consciência. Ué, mas de certa forma você vive às vezes 40, 50, 80 anos totalmente inconsciente. Você vive ao sabor das marés e não percebe. Então, se alguém pede para você ter raiva de certos grupos, você tem raiva daqueles grupos que alguém pediu. Se alguém pede para você amar aquele outro grupo, você ama aquele outro grupo porque alguém pediu, não porque você escolheu. Porque nosso mundo íntimo é altamente manipulável ainda. Tudo que você não gerencia com consciência, ele é manipulável facilmente por outras mentes. E pode postar, as outras mentes não fazem isso por maldade. Né? É simplesmente o que elas acreditam que é o mais certo. E é esse o problema que nós vivenciamos hoje. Acreditamos que estamos vivendo o mais certo. E às vezes não estamos. Né? Então ele coloca, é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo tiver sem luz, em que sentido? Você não consegue refletir luz divina em lugar nenhum. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem de Deus, significa que nós somos reflexo. E quem é reflexo tem que conseguir refletir luz. Se você não consegue refletir luz divina em ninguém, não consegue estar em equilíbrio, está sempre desequilibrado, sempre nervoso, sempre chateado, sempre zangado. Ou seja, às vezes essa falta de equilíbrio tem muito mais a ver com descontentamento. A pessoa não aceita como a vida está sendo manifestada. Ela não entendeu a grande charada da vida. Sem saúde. Aqui não está falando de quem está doente, não. De quem está no hospital, não. Ele está falando de quem está com uma série de doenças do espírito. Doenças espirituais. O texto é para o espírito, não é para o corpo físico. O texto é para o espírito, não é para o corpo físico. E trabalhos igualmente para o espírito. Ah, como assim? Espírito trabalha? Trabalha intensamente. Trabalha ininterruptamente. Trabalho para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa, fazer alguma atividade na Terra, isso está ligado aos patrimônios da Terra e está ligado às necessidades do corpo físico. Mas dos patrimônios do espírito, existem trabalhos que nós temos que executar. Então você está ali numa situação, você viu que você ofendeu e você não quer ter o trabalho íntimo de reconhecer o seu erro e ir lá e pedir perdão, porque esse é um trabalho do espírito, isso não tem nada a ver com o trabalho físico material. Nada a ver. Então, existem trabalhos que estão ligados ao espírito, não tem nada a ver com a parte física. E a gente confunde muito. Temos que parar de ler no sentido material, ok? Aqui não é no sentido material, no sentido espiritual. Se esse tempo, ou seja, se esse momento
Espaço-tempo que você está vivendo, que foi planejado em encarnação, para você amar aquela pessoa que está perto, para você compreender, para você socorrer, amparar, empurrar para frente, fazer o outro se alavancar, mesmo você ficando para trás. Se você não estiver conseguindo operar com luz divina, não estiver buscando equilíbrio, está sem equilíbrio. Se você não estiver com saúde mental, né? A pessoa do nada cisma de ter uma rixa com alguém. Nossa, eu odeio fulano. Por quê? Não sei, mas eu odeio fulano. Isso beira a insanidade. Beira a insanidade. Então não importa se você está no corpo físico ou não. Você pode estar sem saúde mental. Igualmente, sem condição, sem querer exercer o trabalho que lhe foi ofertado. Deus nos alavanca por trabalhos, por experiências. Ah, não, mas minha família é impossível. Aí viaja pro Tibete. Não, minha família é impossível. Viaja lá pros recônditos da Índia, não sei o que, pra ficar cantando chakra e ficar olhando pro Rio Nilo no nada. Vai reencarnar depois, para continuar exatamente de onde parou. Não necessariamente vai acontecer com a mesma harmonia que foi primeiramente iniciada. Esse é o problema. Então, não obstante a oportunidade da indagação, ou seja, apesar, né, da oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia. Então, não é as horas do dia, foram as experiências que você passou. A pessoa chega em casa agradecendo por tudo de mal que aconteceu para ela, porque o pneu furou, porque bateram no carro dela, e a pessoa estava zangada, e você saiu do carro, você acalmou a pessoa. Não, fica assim não, é só objeto material. O importante é você estar bem. Não fica assim. Se você vai chegar em casa triste, zangado, vai descontar nas outras pessoas. De jeito nenhum eu vou deixar seu coração se perder em probleminhas materiais. Aí mais pra frente seu pneu furou, rasgou, começou a chover, você começou a trocar o pneu na chuva, se ensopou toda, começou a espirrar e você fala: Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Mesmo diante das dificuldades extremas, que eu estou classificando como extremas, eu estou bem. Intimamente eu estou bem, porque eu estou podendo participar dessa experiência e vencer essas dificuldades. Agradeço o Senhor por essa experiência. A gente vive assim? Não, né? Mas é isso que ele está falando. Então temos que valorizar o dia. O quê? Tudo que tem nele. Multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Né? Então, é claro que para algumas pessoas, né, existem pessoas que fazem isso. Né? A pessoa chega no local de trabalho, ela está ganhando por hora, ela está lá sentada, aí está vendo que no outro setor está pegando fogo, está uma situação difícil. Opa, isso não é minha função. Isso não é minha função. Por que eu vou lá ajudar fulano? Vou lá ajudar Beltrano? Eles não vão me ajudar? Começa um monte de maluquice perturbada. Enquanto que o desafio é ele desafiar o próprio mundo íntimo e falar: eu vou servir ao próximo sempre que eu observar uma necessidade. Não importa quem. Eu quero que todo o grupo que esteja convivendo comigo, nessa marcha evolutiva, caminhe nos mesmos passos que eu sou capaz de caminhar. Então, se alguém ficar para trás, eu vou ajudar. E você vai lá e ajuda. Corre não sei aonde, compra um pão, bota um pão com mortadela, queijo, sei lá o que for, lancha todo mundo junto, faz hora extra, mesmo sem receber você fica, e serve, ajuda e ampara. É esse o desafio. E surgem do nada e a gente não percebe. O cavalo selado do serviço passa e a gente não percebe. Então quantas vezes alguém está com problema no trabalho? Todo mundo fica comentando: ih, fulano não está indo bem, hein? Vai vir reunião de avaliação. Né? Eu acho que fulano, né, tá arriscado até perder o emprego, né? Fulano pode se dar mal, que não sei o quê. Aí fica todo mundo conversando aquilo, você fica, cara, não é para estar conversando o contrário? Gente, fulano está com dificuldade. Vamos combinar com ele após o horário, vamos fazer um intensivão com ele de uma semana, vamos fazer uma escala aqui, precisamos de 5 pessoas, cada um fica com ele 5 dias, cada um vai apresentar um aspecto e não vamos deixar ele fracassar nessa dificuldade. Que aí depois vão descobrir que, de repente, o pai dele se suicidou, a mãe está no hospital, o casamento está indo por água abaixo. E é por isso que ele está oscilando em um monte de problema. E ninguém quis ajudá-lo, ninguém quis ser sirineu.
Então, a velha expressão popular matar o tempo reflete a a inconsciência vulgar nesse sentido, né? Então, nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. Possibilidades sagradas. Quem disse que você vai poder reencarnar com essas pessoas de novo? Né? Um pai, uma mãe, um tio, uma irmã, um sobrinho, não sei o que. Quem disse? Pode ser que vai levar 1000 anos para vocês se reencontrarem. Você não entende que é uma possibilidade sagrada. Talvez se você soubesse que só vai ver ele daqui a 1000 anos, vai ficar 1000 anos sem poder falar com essa pessoa, realmente, 1000 anos, você reagiria até diferente. Ia conviver de forma diferente. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Então, ele está deixando claro qual o segredo para você executar bem as leis divinas. Cultive a paz. Cultive a paz, cultive a harmonia, cultive a iluminação de valores. Será que meus valores de convivência estão adequados? Eu queria tanto melhorá-los, porque eu acho que não é o suficiente. Os valores que eu tenho, que eu animo, não são adequados. Podiam ser muito melhores. Eu acho que eu ainda faço muito pouco como inteligência emocional. Eu acho que eu faço muito pouco com relação às necessidades e o que as pessoas precisam do meu coração. Porque é isso que a gente não entendeu ainda. Um coração parado faz falta nas galáxias. Todos os corações são necessários. Deus não cria nada ao acaso. Deus está brincando de bolinha de gude, resolveu criar os planetas, um solzinho que brilha mais forte, e resolveu criar, né, uns grãozinhos de areia espalhados pelo universo que algumas pessoas chamam de vida. É óbvio que não. Todos os corações da Terra é como se fosse um grande colar de pérolas. Cada coração possui sua importância. E todos eles irmanados vão sempre se manifestar para a vontade divina. E é esse o grande desafio que todos nós estamos vivenciando. Então a gente tem que começar a entender, peraí, para eu executar bem o meu dia, eu tenho que buscar paz naquele dia, ser produtor de paz, ser produtor de harmonia e ser produtor de iluminação. Por quê? Porque geralmente a gente quer chegar num lugar e quer que o lugar esteja em paz, esteja em harmonia e iluminação. Peraí, mas aí tem um problema grave, não é esse o projeto divino. O projeto divino é assim: eu vou jogar você num lugar, lá vai estar sem paz, sem harmonia e sem nenhuma iluminação. E você vai gerar paz, vai gerar harmonia e vai gerar iluminação. Tá todo mundo brigando, ninguém consegue gerar uma solução. Você fala uma frase que produz a paz no ambiente. Uma frase até bem, às vezes, intuída, no caminho de gerar paz e harmonia. Mas como é que eu vou alcançar essa iluminação, de ter essa intuição? Tem a ver com as nossas vontades. Para de ter vontade de agredir, de maltratar, de chicotear tudo, de querer transformar tudo à sua volta como um rolo compressor. Bem, eu já sei qual é o problema da trança discussão aqui desse grupo. Eu tenho que esmagar todos eles, aí eu vou despontar como a verdade e tudo vai ficar em paz depois. Não vai. Nós já fizemos isso milhões de vezes. Sempre deu errado. Sempre deu errado. Mas como é que eu vou trazer essa iluminação então? Ora, pede ajuda. Demonstra que seu coração está realmente voltado para o bem de todos, para o bem comum. E vai surgir o devido sussurro da intuição que vai iluminar a solução do problema. E aí sim vai se estabelecer a paz e a harmonia. Então, ele deixa claro que esse aspecto aqui é essencial, é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Então, qual é o drill aqui? Qual é o treinamento? Qual é o exercício quando a gente reencarna? Olha, Deus vai te jogar em situações adversas. E você vai ter que ser capaz de reconhecer as situações e se desempenhar o máximo de amor e sabedoria, aonde você estiver, sempre, continuamente. Aí, quando eu não estou nessas situações mais desafiadoras, você está se preparando, você está analisando, você está meditando sobre os seus próprios valores. Você está pensando, peraí, não é que sobre esse assunto eu sou altamente antagônico?
Se alguém fala isso para mim, eu sou arriscado a pular no pescoço de alguém? Conhece-te a ti mesmo. Ninguém vai fazer isso por nós, porque isso é obrigação nossa, íntima, individual e intransponível. Então só vamos ser realmente geradores de paz, harmonia e iluminação quando nós estivermos concomitantemente trabalhando os escombros do egoísmo, trabalhando os escombros do orgulho, da vaidade. Porque não se enganem, todos nós temos. É impossível dizer que nós não temos. Então, os interesses imediatistas que a cultura, né, é, que a cultura materialista trouxe para a Terra, clamando que o tempo é dinheiro. Se você conversa com alguém que é essencialmente materialista, ele vai dizer realmente que o tempo é dinheiro e vai te convencer por A mais B que o tempo é dinheiro. Mas como a gente sabe que nem tudo que tem lógica tem verdade, a gente começa um problema. Ele não sabe que depois ele vai ter que recomeçar, né? Recomeçar em todas as obras incompletas. Eu tinha que ter se dedicado um pouco à família. Nem era uma exigência muito grande de outras coisas, mas quis se dedicar só para fazer dinheiro, só para multiplicar dinheiro. Não quis ter paciência e tempo com ninguém. Então, não tem problema. Vai haver necessidade de voltar a esses mesmos corações em convivência para que ele possa despontar em exercício de paciência, de paz, de brandura, de afabilidade, doçura, de deixar os traços realmente da benevolência por onde ele passou. Ah, mas aí Deus vai dar outra condição igualzinha para ele? Não necessariamente, né? Coincidir esses mesmos grupos reencarnando não é uma coisa tão simples, né? A gente vai coincidir, sei lá, 1/3 desse grupo. Vai estourando 2/3. E às vezes 1/3 está desencarnado, não vai conseguir, entendeu? Às vezes é o contrário, 2/3 está desencarnado e gostaria de estar junto. Então, por vezes, muitos que estão hoje como perseguidores, zangados, não sei o quê, queria estar junto. Queria estar reencarnado junto, convivendo. Pô, lê uma historinha pra mim. Ah, me faz um cafuné. Poxa, não é que fulano tem um coração... Ah lá, fulano foi bondoso com ciclano. E aí Deus nos obriga a ser testemunhos uns dos outros. Aquele coração que você persegue tanto, tá lá, ó, sendo carinhoso, zeloso, para quem ele chamava de inimigo no passado. Estranho, né? Você achava que a pessoa é mais perversa da face da terra e Deus está te obrigando a ser o quê? Testemunho que aquele coração não é só, não tem só perversidade no dia a dia, né? Então, sim, todos os seres humanos fazem, desfazem, constroem, destroem, aprendem levianamente. Então, leviana, o radical leviano, né? Não é de mal, não, tá? Leviano é sem reflexão. Aprende levianamente, sem nenhuma reflexão. Então, o cara aprende uma profissão para instrumentalizar e só para ele. Então, sem nenhuma reflexão. Ele não entendeu que é para todos, é para servir melhor a todos. Recapitula com dificuldade para a conquista da experiência. Qual experiência? A boa! É aquela que você fala assim, caramba, não é que eu consegui fazer o bem? Não é que eu consegui transformar tudo? Não é que eu consegui pegar um passado todo dilacerado e fazer coisas boas? É nesse sentido. Então, em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos abuso da oportunidade, da encarnação, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, os apóstolos afirmam: o tempo deve ser do Senhor. Então, eu vou fechar aqui, está faltando só alguns segundos, e aí eu vou abrir uma nova sala e a gente continua, tá bom? Desculpa aí o avançar da hora. Eu não liguei aqui, desculpa. Não liguei aqui a gravação. Ai, meu Deus. Retomando. Então, continuando os fenômenos que ocorreram, né? O item 94 trata disso. Só vou pedir a vocês a paciência para reler a primeira pergunta, porque eu não apertei o botão aqui de gravar. Agora eu estou retomando. Então, em detalhes, o fenômeno que ocorreu está na Revista Espírita, ok? Não dá para revisitar esse texto da Revista Espírita, porque ele é longo. Então, a ideia aqui é a gente ir direto, como está no Livro dos Médiuns, para as perguntas, para justamente a gente compreender um pouco mais sobre o fenômeno em si. Então, quererias ter a bondade de nos dizer se são reais os fatos que se dizem passados na rua Desnoyers, né? Quanto à possibilidade deles se darem, disso não duvidamos.
Mas não é porque alguém julgou que o fato está ocorrendo que você deve acreditar que a pessoa está tendo um bom juízo sobre o fenômeno. Então, Kardec aproveita e pergunta a São Luís. São Luís responde: são reais esses fatos. Simplesmente a imaginação dos homens os exagerará, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são reais. Produz essas manifestações um espírito que se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Então, foi um fenômeno que ocorreu onde todos que estavam presentes publicamente entenderam o fenômeno ocorrendo, né? Perceberam o fenômeno ocorrendo. Ok? É chamado tropeiro. Não sei se vocês conhecem esse. O tropeiro. Alguém já ouviu falar dessa história, não? Não. Então, porque ele está comentando o seguinte, que nessa rua morava... Eu vou ler só um trechinho, tá? O senhor... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ler aí. Mas vou tentar aqui. Só para vocês entenderem do que se trata, rapidamente. Eu não vou ler a revista Espírita aqui não, porque não dá. É muito grande. Então, qual foi o título que foi dado para essas cenas? Foi tipo uma cenas de feitiçaria do século XIX. Foi esse o nome que ficou relatado. Né? Um dos mais estranhos fatos ocorreram na rua Desnoyers. O senhor Lesage, ecônomo do Palácio da Justiça, mora num apartamento dessa rua. Há algum tempo, que projéteis vindos, não se sabe de onde, quebram as vidraças e vão atingir os que se encontram na casa, ferindo-os mais ou menos gravemente. Então não foi uma ou duas pessoas que reportaram, ok? São fragmentos bastante consideráveis de tições meio carbonizados, pedaços de carvão, de pedra, muito pesados, e até dos chamados carvões de Paris. Carvão mineral, né? Que ele está falando aqui, não é o carvão vegetal que a gente conhece. Ou seja, é um tipo de rocha. A criada do Sr. Lesage recebeu diversos no peito, ficando com fortes contusões. A vítima de tais sortilégios acabou pedindo assistência da polícia. Agentes foram postos de vigia, mas eles próprios acabaram sendo atingidos pela artilharia invisível. E lhes foi impossível saber de onde vieram os golpes. Por isso que ficou, né, registrado no século XIX como sendo a feitiçaria do século XIX, ok? Quem tiver mais curiosidade de recorrer lá à Revista Espírita, tem mais detalhes. Mas aí vamos voltar aqui pro texto. Agora todo mundo já sabe do que se trata. É uma situação até absurda, né? Pedraça quebrando vidraçaria, acertando todo mundo, e o cara tinha mira boa, hein? Não era qualquer que tava arremessando pedra, não. Acertava a pessoa. Então, São Luís pega e diz, não, aconteceu sim, são reais. Não foi alguém tentando criar uma situação adversa para dizer que é algo, né, produzido por espíritos. Ele falou, não, é sim, é um fenômeno que está ocorrendo sim. Né? E aí, a segunda pergunta. Haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa avisada. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades, ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Então, esse fenômeno era registrado, né? E São Luís pega e explica um pouco melhor essa motivação desse espírito desencarnado. Perguntamos se entre os moradores da casa alguém há que seja causador desses fenômenos. Kardec estava buscando entender se tinha algum médium ali, né, produzindo. Por efeito de uma influência mediúnica espontânea e involuntária. São Luís responde: necessariamente assim é, pois, sem isso, o fato não poderia dar-se, né? Não teria como ocorrer. Um espírito vive num lugar, não poderia se dar, né? Um espírito vive num lugar que lhe é predileto,
conserva-se inato, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha, que não lhe convenha. Desde que essa pessoa surge, começa ele a divertir-se quanto pode. Próxima pergunta de Kardec. Será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar, né? Será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? Esse é o caso mais comum e é o que se verifica no De Que Tratas. Por isso foi que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria podido se produzir. Mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. Essa é a parte mais importante do texto que a gente tem que lembrar. Não é necessária a presença do médium ali. Sendo sempre de ordem inferior a esses espíritos, Kardec perguntando, constituirá a presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revele para lhes servir de auxiliar? Isto não denuncia uma simpatia para com os seres dessa natureza? Não, não é precisamente assim, porquanto essa aptidão se acha ligada a uma disposição física. Contudo, denuncia frequentemente uma tendência material, que seria preferível não existisse, visto que, quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Então, ele já deu um detalhe importante, né, que nós temos que tentar capturar aqui na pergunta 5, né? Sendo sempre de ordem inferior a esses espíritos que se prezam, né, a esse tipo de brincadeira, a esse tipo de agressão, a esse tipo de chacota. Ou seja, pessoas que são assim encarnados, elas continuam sendo assim desencarnadas. Constituirá presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revela para lhes servir de auxiliar, né, para que lhes revela para lhes servir de auxiliar, né, para servir realmente a pessoa como auxiliar. Isto não denuncia uma simpatia para com os seres dessa natureza? Ou seja, a pessoa... José, sim, eu não tinha aqui que eu não entendi direito essa pergunta. pode falar. Ele aqui fala, né? Sendo sempre de ordem inferior esses espíritos, constituirá presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revele para lhes servir de auxiliar. Aqui ele tá, esse para lhes servir de auxiliar, ele tá se referindo ao médium? Ao médium. Ele está dizendo o seguinte, tá. Kardec está seguindo a seguinte linha de pensamento. Pô, vai que o médium, então, é um cara meio zangado, tá chateado com alguém, não sei o quê. Como ele tem afinidade, então, de se comunicar com esse mais zangado, de ser alimentado, né? O médium acaba alimentando. E vamos entender o seguinte, né? A nossa constituição perispiritual, chamado perispírito, é formada por um fluido, chamado fluido universal. Quando estamos encarnados e temos mediunidade, todo mundo tem essa mediunidade, né? De ter mais fluidos do que o necessário por organização física, esses fluidos são administrados através do pensamento. Então é óbvio que o nosso pensamento desequilibrado, nós estamos emitindo irradiações igual um sol, né? Estamos refletindo energias não salutares. Então é mais ou menos nesse sentido que está buscando. Não constituiria assim uma presunção desfavorável a uma pessoa, a aptidão, né, que revele de lhe servir de auxiliar. Ou seja, pô, esse médium está servindo para esse propósito? Será que não foi da intenção, da vontade dele também, do médium? Exercer, nossa, odeio fulana, odeio ciclana, e não sei o que. A pessoa fica com aquele sentimento de azedume uns com os outros. Será que esse pensamento alcança esse resultado? E ele comenta, não é precisamente assim, porquanto essa aptidão se acha ligada a uma disposição física. Então ele está falando de uma coisa mais sofisticada. Ele está falando entre o perispírito do encarnado e o perispírito desencarnado. Uma aptidão física. Sim. Então, mas aí
se é uma aptidão física, aí, mas tem a ver com o pensamento? Não, tem a ver que ele teve autorização para exercer aquela função de arremessar a pedra na casa daquela pessoa. Ele conseguiu exercer aquela função. Entenda que existe, Tá, entendi. entendeu? Tá. Existiu uma permissão. Eu entendi de uma outra maneira. Agora eu entendi o que você está falando. Conseguia manipular esses fluidos para Ele promover o conseguiu fenômeno. manipular os fluidos para poder fazer essa ação, esse ato físico, né? Exato. Da pedra, Exatamente. Eu entendi. Agora Exatamente. eu entendi. Então, ele está dizendo que essa aptidão, né, essa capacidade se acha ligada a uma disposição física. Né? Então, ele está falando, né, dessa disposição física perispiritual. Né? Então, contudo, denuncia frequentemente uma tendência material, que seria preferível não existisse, visto que, quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Então ele está falando, não deveria frequentemente existir isso com naturalidade. Porque se a pessoa que está habitando ali, ela só está pensando no bem, ela vive irradiando pensamentos positivos, ela é uma pessoa que cultiva o bem, não critica ninguém, não julga ninguém, não fica em azedume, não fica tentando destruir pensamentos de ninguém, não fica fazendo nada disso. Né? Então tem a tendência de quê? De animar sempre um padrão moral mais elevado. Né? Sempre está nesse padrão moral mais elevado, é lógico que ele acaba atraindo para si espíritos bons, que necessariamente se afastam os maus. Então, um espírito com motivações perversas, ele não consegue ficar perto de quem é bom, constrange. É como se um facho de luz alterasse ali a percepção daquele irmão, né? Então não é que o espírito bom vai lá e maltrata o mal, não, tá? É porque realmente é uma questão de... Para ele não dá para coexistir. Chega a ser até, a pessoa tá no nível muito evoluído, né? É o que acontece, por exemplo, na reunião mediúnica. Né? Muitas pessoas poderiam estar se perguntando por que tem espíritos que precisam falar com alguém encarnado. Né? A espiritualidade não precisa da gente. Realmente, não precisa. Pode criar diversas situações, pode até, né, transformar a situação mais materializada, mas ele sabe que toda manifestação divina tem que ser por cooperação. Então, os espíritos mais elevados nem pensam que existe a possibilidade sem cooperação. Eles sempre pensam como que eu posso botar mais cooperação do que eu acredito que é necessário para executar alguma coisa. Nunca ele vai querer fazer nada sozinho. Então, só por estar esboçando esses sentimentos, esboçando essas formas de pensamento, afeta, né, quem está à volta. Então ele continua. Onde vai o espírito buscar os projéteis, que aí é a parte mais interessante, de que se serve? Onde ele conseguiu esse negócio? Né? Que carvão mineral, não sei se vocês sabem, mas tem que cavar embaixo da terra, né? Você não acha carvão mineral na superfície. Né? Ainda mais porque ele é inflamável. Carvão mineral, se você tacar fogo, ele queima. Os diversos objetos que lhes servem de projetis ou projéteis, né, são, as mais das vezes, apanhados nos próprios lugares dos fenômenos, ou nas proximidades. Uma força provinda do espírito os lança no espaço, e eles vão cair no ponto que o mesmo espírito indica. Tenso, hein? Ou seja no mesmo local ou nas proximidades. Então quer dizer que ele transportou até ali. Houve um transporte de um objeto material. Que vai ser o tema do próximo capítulo, tá? Transporte de objetos materiais. Como já cansou de ocorrer em reunião de materialização. O cara pega e materializa uma flor que só se acha no deserto do Saara. Como é que ele trouxe até ali? Né? A gente vai chegar nesse ponto. Então, uma força provinda do espírito, que a gente sabe que está ligada à vontade, está ligada à manipulação do fluido universal, que vai imprimir uma mudança de quantidade de movimento naquele fluido, que vai lançar aquele objeto no espaço. É assim que ele vai interagir com a matéria. Então, é um tipo de fluido especial, que ele precisa assimilar e combinar entre o fluido do médium e o fluido dele próprio, para poder dar animar aquele fluido, para aquele fluido exercer
aquela função mental, porque ele não tem braço. Espírito não tem braço, né? Isso requer não sei se o termo é inteligência, mas é um treinamento. Treinamento, né? Tem que ser muito perspicaz, muito inteligente para manipular tudo isso, né? Ele não agir dessa forma, né? Então, porque esses projetos atingem as pessoas que ele quer atingir, né? A pessoa o espírito tem que ser muito. Então, mas olha só, não sei se você já pode perceber na experiência humana. Existem várias coisas concorrendo contra a sua liberdade de ação. Vamos supor que o seu desejo central seja ler 420 livros a partir de hoje, e você quer acabar de ler 420 livros, toda a coletânea publicada por Chico ainda em vida, né? Hoje já beira 450, né? Então vamos falar que você queira ler os 420 livros em 6 meses. Sabe o que você vai perceber? O sono, que é uma necessidade do corpo físico, também do corpo físico, não só do corpo físico, é um elemento que vai consumir 1/3 desse tempo. A fome, a necessidade de ingerir água, uma série de recursos de manutenção do corpo físico irá concorrer esse tempo. Quando você está fora do corpo físico, não existe nada disso para concorrer nesse tempo. Ao mesmo tempo, todo mundo acha isso uma vantagem. Mas se você está perturbado, você está fixo num pensamento e você não consegue se desprender dele. Na verdade, é uma proteção. O que ocorre na reencarnação é uma proteção. Porque às vezes a gente tem pensamentos fixos, ideias fixas, e fica igual um psicopata. De certa forma, todos nós somos um pouquinho psicopata. Nós temos, às vezes, uma ideia fixa e só quer fazer daquele jeito, viver daquele jeito e reagir daquele jeito. E como é que Deus vai cortando isso um pouquinho de cada um de nós? A sensação de cada dia é um dia diferente. Mas um dia não é diferente do outro. O dia é exatamente igual ao outro. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que você saiu do corpo físico, conversou com pessoas que pensam diferente, experienciou sensações diferentes e você se sente com o refrigério de uma nova vontade que não é sua. Foi animada por terceiros. Agora, quando você está desencarnado e você não tem nenhum outro objetivo, não tem nenhuma outra necessidade, você pode elencar um único objetivo e ficar se esforçando nele até acabar, e você consegue achar os recursos para isso, você não dorme. Você não precisa dormir, você não precisa comer, você não precisa se alimentar. Você manipula fluidos de maneira com extrema facilidade. Então você pinta o caneco. Então quando chega às vezes algum espírito desencarnado, que alguém está conversando com esse espírito e fala, você vai ter que reencarnar, o cara chora de aflição, bate desespero. Porque é engraçado, a gente adora a experiência física, a gente adora a gaiola. É uma gaiola. Você não tem como ler 420 livros em 6 meses. É impossível. Impossível. Eu conheço pessoas que já leram 3, 4 livros, às vezes por semana. Então multiplica, você vai ver que não vai dar. Não vai chegar lá, entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Que por vezes esses espíritos têm liberdade de se aprimorar no que ele quiser. A liberdade é grande. É maior do que a gente imagina. Poxa, aí você pode estar se perguntando por que ele não está com liberdade, com objetivos mais nobres, mais justos? Ué, porque ele observa que esses objetivos mais nobres, mais justos, são mais complexos de alcançar. Ele prefere ficar no imediatismo. E aí você percebe que o conceito de focarmos no imediatismo da vida está muito mais atrelado com o nosso subconsciente do que com a nossa consciência ativa. Nós gostamos de viver progresso de pedra, em que você para e aguarda tudo se transformar à sua volta. É esse o problema, entendeu? Então, esses espíritos, né, o objetivo central dele, de repente, é promover a baderna ali naquele local, naquele ambiente, e ele fica só naquilo. E a espiritualidade deixa. É uma experiência importante para aquele espírita. Porque daqui a pouco ele vai reencarnar.
Mas sim, sim, não, com certeza. Eu só tô enfatizando eu achei muito interessante, né, o espírito conhecer esse processo. Isso que eu tô achando interessante, entendeu? Não, Ele claro. conhece o Não, processo. mas eu tô falando o seguinte: você hoje, se estivesse desencarnada, descobrisse esses processos, fosse nas grandes oficinas de manipulação de fluidos, o seu principal motivação é o seguinte: nossa, deixei minha filha não sei aonde, ou o filho dela, da minha filha, meu neto, não sei o quê, eu quero ajudar a curar ele que tá com problema. Você vai querer aprender a manipular fluidos mais sofisticados, tá? Se eu tivesse esse conhecimento, né? Ué, eu precisaria ter conhecimento, né? Ué, mas o não ter o conhecimento e o ter o conhecimento, sabe qual é a distância? A vontade. E não tem nada vontade. Não tem mais nada te freando. Não tem mais nada te freando. Sim. Hoje, se você... Eu converso isso muito com as minhas filhas, né? Eu falo assim, elas falam assim, pai, como assim quando você nasceu não tinha internet? Não tinha internet, filho. Pai, como assim você saía na rua e não tinha celular? Não tinha celular. Ué, então, como é que seus pais sabiam onde você voltava? Ah, porque eu falava, eu ia e voltava. Ué, mas se você precisasse ligar para seus pais? Ah, eu tinha que comprar ficha, colocar no telefone e ligar. No orelhão. O que é orelhão? E a pessoa não acredita. Então eu falava para ela que quando eu estudava em escola estadual, também estudei em escola municipal, a gente recebia o livro do Estado. Aí ele vinha cheio de orelha. Aí você tinha que tirar as orelhas, botar um pregador na ponta e deixar um tempão ali, né, esmagando para tirar as orelhas. E você tinha que pegar a borracha e apagar as respostas do livro inteiro. Todas as crianças faziam isso. Que os pais não iam fazer, os pais tinham mais o que fazer da vida. Ela, pai, mas como assim? Eu falei, pois é, filha, hoje está tudo na sua mão, o conhecimento está dado na sua mão. Você não quer aprender porque você não quer. A gente tinha que fazer a pesquisa, tinha que ir lá pro Lavorão, biblioteca pública, tinha fila. Só podia entrar tantas pessoas. Você chegava lá cedo e ficava na porta esperando. Aí você entrava, você pode pegar o livro? Não emprestava o livro para sair da biblioteca. Você tinha que ler na hora, copiar no papel, chegar em casa, ou você passava limpo, ou você digitava numa máquina de escrever. Era tudo muito mais difícil, qualquer informação. E hoje a informação está muito mais fácil. Isso não é por isso que a pessoa, né? Alguns espíritos falavam assim antigamente, né? Antes, quando já reencarnaram em outras experiências. Puxa vida, se eu tivesse acesso a esse conhecimento, eu ia ser o mais sábio da face da Terra. Aí hoje reencarnou, todos reencarnaram, estão com acesso facilitado e não tem nada de sabedoria. Não procure esse conhecimento, entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu tô dizendo o seguinte, o diferencial, lógico, é a vontade e o acesso. E o acesso às informações. Mas tudo que a gente manipula hoje na Terra é muito parecido com o que a gente manipula fora do corpo físico. Né? Se você pegar açúcar, botar na água e dissolver, e levar para o outro lado, em algum outro lugar, e evaporar aquela água, volta o açúcar, tudo de novo para o fundo do frasco. Alguém vai dizer assim, nossa, ela conseguiu fazer aquela matéria sumir e aquela matéria se reestruturar do outro lado com esse fluido. Então, isso é uma essência, uma parte básica do básico que acontece fora do corpo físico. E a gente vai observar isso depois. Mais para frente vai ter um capítulo tratando só disso. Transportar objetos materiais. Os espíritos conseguem. Eles envolvem o objeto num fluido que é invisível, se torna invisível para quem está observando, transporta esse objeto e leva até outro lugar. Isso não é tão diferente do que a gente faz hoje aqui na Terra. Então, os conhecimentos básicos de química, de física, eles não. Esse espectro de como se manifesta o planeta nessa condição física mais grosseira, ela tem uma ligação com esses fluidos semimateriais. Tem um grau de representatividade, entendeu? De alguns princípios. O que eu tô querendo dizer? Alguns princípios. Por exemplo, você olha para o Sol. Várias pessoas acham que o Sol está pegando fogo, que é uma bola de fogo.
Eu lembro muito bem, meu tio falava isso pra mim, né? Ele falava assim, meu filho, no interior tinha umas tempestades horríveis, caía aqueles trovões, que não sei o que, raio, uma vez, e tinha raio diferente, tinha raio que era raio machadinha. Eu, como assim, tio, machadinha? É porque o raio caía na árvore e cortava a árvore no meio. Aí eu falei assim, você foi lá e pegou o machado? Ele, que isso, você tá doido? Vou pegar o machado que caiu do céu. Ué, mas é um super machado, ele cortou a árvore no meio. Você não quer esse machado pra cortar madeira, não? Aí ele, eu não, tá doido, rapaz, aquilo caiu na nossa cabeça. Eu fiquei assim, cara, incrível. A primeira coisa que eu queria saber era ela pegar o machado. E não, entendeu? O problema é a curiosidade também. Então você vai ter essa curiosidade? Você tá entendendo? O seu psiquismo vai ter essa curiosidade? Uhum. Então, se você acabou de desencarnar, Entendi. o seu psiquismo, a primeira coisa que você vai querer vai ser aprender certos recursos para exercer certas funções. Tem a ver com cada um, é muito individual, entendeu? Vai depender, né, da condição moral do espírito, né, de querer aprender coisas boas para poder ser um agente do bem ou não, né? Aí vai depender. Não, tudo bem. Claro que vai depender dessa parte moral, mas o pior é a vontade. O pior não é a parte moral. Sim. Porque pode pegar o Não, eu seguinte, ó. sei, só estou enfatizando, né? Realmente, alguém aí pode é falar questão assim, de vontade mesmo. assim que você desencarnar, Luciene, por seu nível moral, espírita, cascuda, inteligente, capaz, olha, Meu Deus. vou colocar você ajudando aqueles espíritos e ajudando aquelas mães que estão praticando aborto. Você vai ser destacada para trabalhar numa clínica ali que tem uma clínica clandestina praticando aborto, fazendo um monte de coisa doida. Aí você pega e fala, eu não, sou contra isso. Isso é um absurdo. Não vou ajudar isso. Então você automaticamente já está automaticamente desligado do trabalho. Ninguém vai te convidar para um trabalho que sabe que você, o psiquismo, não vai aceitar. Alguém vai falar o seguinte, ó, tá vendo aquela criança que foi estuprada? Você vai ajudar a inserir, a agregar um espírito naquele ato sexual. Eu acho um absurdo esse negócio de inserir espírito em ato sexual abusivo. Sou totalmente contra isso. Ah, desculpa, então esse trabalho também você não pode executar. Tá entendendo o problema? Tô sim. Então, o pior gargalo para exercer essas funções mais nobres, fora do corpo físico, é que a gente tem que parar de vestir, né? Parar de vestir a indumentária moral do que as pessoas hoje comentam, que é mais certo ou errado. Quem se despir totalmente disso e ficar focado, não, eu só quero exercer a vontade de Deus. Se Deus achar que isso aqui é o mais certo, eu quero executar e contribuir para o que ele acha que é o mais certo. Eu mesmo não consigo analisar isso. E nem preciso analisar. Eu não preciso compreender para cooperar. Acho que essa que é a frase mais importante que mais falta no nosso mundo íntimo. Eu não preciso compreender para cooperar. Eu vou cooperar sempre. Vou sempre tentar fazer o melhor, exercer o bem, produzir o bem, não importa a situação. Essa frase você escreve, tatua assim no corpo espiritual para quando desencarnar lembrar disso. Eu não preciso compreender para cooperar. Então é um problema grave. Dei exemplos simples, hein? Exemplos simples. Tem espíritos que são, né? Olha, você vai ficar na porta de um prostíbulo incentivando os irmãos viciados em sexo a não seguir nesse caminho de ficar cada vez mais viciado em sexo. Você vai ficar lá de plantão, 24 horas. Mas fica tranquila, começa na quinta, a bagunça começa na quinta, acaba sábado à noite. Domingo já não tem mais quase movimento. Vão ser só, sei lá, 4 dias seguidos. É esse o problema, entendeu? As pessoas ficam achando Durante 20 anos. Não, é claro. Fazendo a mesma coisa. Não, exatamente. 20 anos, projeto de 50 anos, 100 anos. Você vai aguardar trabalhando. Exatamente. Mas a maioria fica achando que você, não, eu vou crescer e vou evoluir para os patamares espirituais superiores. Gente, quem quer ficar em nosso lar? Fazendo o quê? Olhando por nada? Enquanto você pode estar trabalhando junto com Cristo? Nas piores lugares mais degradantes da face da Terra? Você quer ficar em nosso lar?
Não tem sentido físico, não tem sentido mínimo físico. As pessoas interpretaram totalmente errado o nosso lar. Totalmente errada. Não tem nada a ver, o objetivo não é ir para o nosso lar. Aqueles que estão com acesso ao Consolador Prometido não estão sendo treinados para ficar aguardando alguma coisa. Estão sendo treinados para combate. Combater o mal, produzindo o bem, gerando bem, amando, se sacrificando, ficando junto, fazendo prece, desejando melhor, fazendo melhor, se esfolando 30, 60 anos. Não importa também o tempo. Importa o que você vai estar produzindo. Eu estava lendo, já tem um tempinho, minha memória não está muito boa, mas eu estava lendo, eu li um tempo atrás, eu não lembro, há pouco tempo, mas eu não sei quanto foi não. Acho que foi no ano passado, eu li Os Domínios da Mediunidade, e é um livro que eu gosto muito. E ele tinham companheiros, né? E ele conta, né? Cada capítulo é um caso, né? De várias pessoas que estão desencarnados e que têm uma situação, passaram por uma situação e já estão numa determinada colônia lá e tal, fazendo um trabalho, né? Um trabalho no bem e esperando a oportunidade de encarnar, né? Tipo assim, aí a pessoa, os companheiros vinham conversar com, eu não lembro quem é o mentor dos domínios da mediunidade, eu não lembro mais quem é, não. Não, mas tudo bem. Aí os companheiros vinham, mulher não, porque espírito não, mas na situação, na condição de feminino, masculino, né, homem, mulher, aí vinham conversar, senhorinhas, as pessoas vinham conversar com ele, falando, meu irmão, eu já estou aí há 20, 30 anos nessa atividade, fazendo esse processo de higienização aqui da colônia e tal, estou esperando uma oportunidade para encarnar na Terra, eu preciso muito voltar, né, para exercer as funções, enfim. Então, a gente vê, né, que essa necessidade e que existe, né, quando o companheiro, o espírito desencarna, e às vezes ficam 30, 40, 50 anos. Aí o mentor, ele vai e fala, eu tô a 50. Eu tô a 50, meu irmão. Tá reclamando de quê? Ainda é pior do que a sua. Você tá 20, eu tô a 50. Né? Nessa atividade, esperando também uma oportunidade para encarnar. Então, já era um espírito evoluído, né? Já tinha um conhecimento, trabalhando bem 50 anos, né, naquela colônia, responsável, trabalhando ali, e na expectativa, esperando, né, voltar, encarnar, porque é a necessidade mesmo do espírito de encarnar na Terra de novo, né? Então, esse livro eu gosto muito dele. Porque os desafios são diferentes, né? Você reencarnar é um desafio muito diferente de trabalhar nessas colônias. É totalmente diferente. Sim, né? Sim, muito Primeiro, na colônia não tem nenhum perigo. Na colônia não tem nenhum perigo. Você não corre nenhum perigo. Você vai ajudar sem correr nenhum perigo. Sempre vai dar tudo certo. Você não precisa nem se preocupar. Então, é quase que um jogo de cartas marcadas. Né? Você vai sempre desempenhar o bem porque você sabe que está tudo sempre bem. Você nunca corre aquele risco de ter que desempenhar o bem, onde as pessoas não vão te reconhecer, vão te maltratar. Você não precisa correr esse risco, porque você acha que é um risco. Mas para aqueles que já estudaram muito, já estão num desenvolvimento de consciência mais profunda, ele quer se desafiar. Ele acha um absurdo. Ele quer desafios. Ele quer mostrar que ele é capaz, porque ele deve sentir ali a vibração local. Que vários outros corações se desafiaram e conseguiram amar em condições adversas. Escolher o caminho da sabedoria em condições adversas. E você quer ter essa experiência, né?
Você quer ter essa Exatamente. experiência. É tipo, igual você chegar numa reunião de pessoas que todo mundo é escalador profissional. Aí todo mundo já escalou o Everest, menos você. O que você escalou? Não, eu escalei aquela montanha ali do Corcovado. Mas aqui eu tenho 400 metros, amigo. Eu só tive coragem de escalar aquela, sabe? O resto me dá muito medo, muito alto. Me dá medo. Achei 300, né? Sei lá, nem lembro mais. Exato, 300 metros, 300 e poucos metros, baixinho, pequenininho. O Brasil não tem montanhas de grande porte, acho que a maior acho que é 2.000 metros, 1.000 e poucos. Se bobear até Não, eu baixo. tô falando Everest, Everest. Everest são 9.989 metros. Nossa. É a altura do cruzeiro, né? 10.000 metros de altitude, 10 quilômetros é a altura de um cruzeiro, né? De avião, né? Ou seja, não dá para respirar fora do avião. Então, os últimos metros, né? Os últimos 400, 300 e poucos metros para cima, você está na chamada zona da morte, né? Você está respirando sem oxigênio suficiente. Mas a questão é essa, você quer se desafiar, né? E muita gente acredita que é bobagem, o espírito reencarnando, aí fica se desafiando andando de bicicleta, se desafiando andando de skate. Lá no subconsciente dele, pipoca essa necessidade. Eu preciso me desafiar. Eu preciso vencer as minhas limitações. E são inúmeras. Então, às vezes, o cara tem medo de ficar desencarnando. Daqui a pouco ele perde esse medo, vai desencarnar mais umas 300 vezes, vai ficar tudo bem, perde o medo. Não vai ficar mais com medo de desencarnar. Vão surgir outros medos. É só o medo de desencarnar, o problema é o medo de encarnar, né? Exatamente. Tem condições não é desencarnar, né? O medo maior é você, né? Tem um filme antigo falando sobre isso, que era um filme de um conto de fadas, né? Para Sempre Cinderela, acho que é Para Sempre Cinderela. Aí tá lá o príncipe falando com Da Vinci. Meu Deus, eu tô preocupado, que eu quero achar muito a minha alma gêmea. Aí tá lá o cara ouvindo aquela ladainha no ouvido dele, né? Aí ele pega e fala, puxa vida, e se ela passou pela minha vida e eu não percebi? E se ela ainda vai passar e pode ser que eu não perceba? E cheio de questionamento. Aí o Da Vinci olha pra ele e fala, presta mais atenção, ué. Você que preste mais atenção. E aí aquilo sempre me marcou muito, né? Aquela frase do Leonardo da Vinci. Preste mais atenção. Ou seja, existem muitas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, mas estamos olvidando, né? Estamos meio que distraídos, esquecidos do que a gente tem que prestar atenção. A gente surge uma situação na nossa vida que a gente tem que ir lá e ser mais fraterno, mais carinhoso ainda do que o normal, e a gente perde aquela chance, né? E às vezes realmente surgiu aquela alma gêmea na nossa história, e a gente não quer saber disso. Eu quero saber o cara com dinheiro, pô. Quero saber o cara rico, quero saber, ou vice-versa. Quero saber a mulher que tem o olho azul, bile azul, cabelo colorido, sei lá, rosa, sei lá, amarelo. Ele não tá preocupado qual é o coração que tá ali. Mas às vezes passa na convivência aqueles corações e a gente não dá valor. E a gente tem medo de desencarnar e lembrar. Caramba! Não é que fulano passou perto de mim. Não é que eu conversei até com essa pessoa e eu não valorizei a oportunidade. Puxa vida, lá vou esperar mais 300 anos. E às vezes mais que isso, né? Às vezes bate 800 anos. Ô, Tozeli, boa noite a todos. Mas leva 300 anos mesmo para a gente retornar novamente? Não é uma fórmula especial, eu estou dizendo retornar com o mesmo grupo. Exatamente o mesmo grupo é muito difícil. Estou falando grupo de 6, 8, 10, 12 pessoas. É muito difícil você retornar com o mesmo grupo. 100% o mesmo grupo. É muito difícil. Não é fácil, não. Então, por vezes, estamos afastados de pessoas que são caras ao nosso coração há 800 anos. 1.200 anos. E dói, né? E dói a pessoa passar pela nossa história e a gente não deu valor. A gente, eu tenho que ser rico, né? Eu tenho que ser milionário. Aí a pessoa descobre que perdeu o melhor da vida perseguindo, né, detalhes da experiência física e a pessoa não conseguiu conviver harmoniosamente com aquele coração que tanto ele almejava, que tanto ele desejava vivenciar a vida. São escolhas. Por isso se chama experiência, né? A pessoa quer ter a experiência de tentar reconhecer a pessoa
Não, eu quero ter essa experiência. Eu vou reencarnar, essa pessoa vai passar por mim e eu quero ter a experiência de conseguir ou não reconhecer a pessoa, valorizar ela e buscar esse amor. Mesmo que eu seja rejeitado, não tem problema. Mas eu vou reconhecer esse amor. O meu coração. Eu quero ver se meu coração vai dar aquele trigger. Clac, 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 clac. Chaveou igual a contadora. Quero perceber isso. E é claro, esses projetos não são largados, né? Nos é fornecido muitos recursos que a gente desconhece. Nesse campo dos projetos e das organizações do planeta, né? Só você ler aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, você toma um susto, né? Logo no começo, você não acredita, né? Narra o anjo Ismael, desesperado, porque não sabia o que fazer, deu ruim. Na Europa, ninguém mais queria saber de religião, a coisa desgringolou, ninguém que mais queria saber do Cristo, todo mundo quis só fazer, se tornar a religião mais um processo utilitarista, né? Ser um utilitário. Ele chorando, né? Chorando pro Cristo. Aí o Cristo pega e fala assim, não tem problema não, tá de boa, isso acontece. Tô mudando o texto aqui, é claro. Jesus não falaria assim. Jesus pega e fala pra ele, olha, vai lá naquelas zonas de nego perturbado da Idade Média, aquele pessoal sofrido da Europa Antiga, daquelas guerras absurdas religiosas, aquelas pessoas tudo perdido lá, bota tudo aqui no Brasil. Ele, Senhor, você tem certeza? Tenho, vai dar certo, confia em mim. São corações que estão bastante doloridos, já sangraram muito, estão cansados, com os joelhos cansados, desconjuntados. Tem uma percepção diferente. A nós aí, exatamente, Fátima. Mas aí choca, porque tem uma hora, né, que ele conta uma situação, na hora da descoberta do Brasil, ele conta um fato histórico nesse livro, eu não vou lembrar aqui em detalhes de cabeça o nome das pessoas, onde ele narra uma consciência que estava no navio, quase naufragando. Aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, olha aí, eles não querem se esforçar com nada, não querem nem lutar pela própria vida. Né? A pessoa estava nadando no meio do mar, cansado. Aí Jesus pega e fala, por favor, por mim, incentiva lá ele. O Espírito vai lá, incentiva ele, dá uma coragem, uma vontade doida de querer viver. Aí o cara, não, eu vou conseguir. Aí ele começa a nadar com força, nadar, e consegue chegar à costa. E é esse mesmo Espírito que tinha que ajudar a descobrir o Brasil. Aí você fica assim, minha Nossa Senhora, nem pra nadar, pra tentar salvar a própria vida, o cara tava com essa disposição. É impressionante, né? Como que a nossa vontade, ela se esvai com facilidade, né? Como é difícil, as coisas mais simples ainda estão desestruturadas em cada um de nós. Só quando a gente está na experiência física, realmente, é que a gente percebe o quanto que as coisas ainda são difíceis, né? Então, falta 1 minuto. Vamos lá, pessoal. Então a gente volta depois na 7ª pergunta, tá ok? A gente acaba costurando com outros assuntos, mas é muito bacana isso aí. Então vamos lá, deixa eu fazer a prece aqui em alguns segundos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo e pedimos por todos os lares aqui representados. Que assim seja e graças a Deus. Até mais.